Gênesis 29:30 diz assim: quando o Senhor viu, Jacó deitou-se com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Eu iria pregar uma mensagem aqui, mas eu decidi pregar outra. É engraçado como às vezes a gente chega num lugar, isso não é sempre que acontece, mas o Senhor muda o sermão que a gente tem para pregar. Eu me lembro que isso aconteceu comigo lá no Haiti. Há 10 anos atrás aconteceu um terremoto terrível no Haiti. O Haiti já era o país mais pobre do mundo, das Américas, e eu cheguei lá e o terremoto tinha matado 350 mil haitianos. Todo mundo tinha perdido alguém. Era valas com 20 mil pessoas, 50 mil pessoas, e eu me lembro que quando eu cheguei ali, e eu peguei meus sermões, eu não tinha o que pregar. Eu descobri que os meus sermões eram voltados para o público brasileiro, que vive nessa vida de brasileiro, e para aquela realidade medonha, terrível, eu não tinha o que dizer, eu não sabia o que falar, para a esposa que estava lá, sem o marido, sem os filhos, sem a casa e dormindo numa barraca. Eu não tinha o que falar para a vovozinha, que foi a única que ficou viva e toda a família morreu, quem iria sustentá-la? Eu me lembro que eu não sabia o que dizer. E o Senhor então me deu essa palavra que eu quero ministrar nessa manhã, chamada o Deus da compensação. O Deus da compensação. Nós sabemos que quando Deus quis restaurar o mundo, Ele escolheu uma família. Foi através de uma família que o mundo caiu, mas foi através de uma família que o mundo foi restaurado. A família de Adão e Eva nos colocaram face a face com o pecado e com a morte. Mas Deus escolheu um homem chamado Abraão e falou: Abraão, através da sua família eu vou salvar a terra, eu vou transformar as pessoas, eu vou salvar todas as famílias da terra. E Deus então chamou Abraão, só que a família de Abraão era imperfeita. A família de Abraão tem uma das coisas que os filhos mais detestam: preferência. Então, por exemplo, Abraão tinha 2 filhos, Ismael e Isaque. Ele preferia Isaque do que Ismael. Isaque, por sua vez, quando ficou mais velho, tinha 2 filhos, Jacó e Esaú, e ele preferia Esaú do que Jacó. Jacó, quando virou pai, teve 12 filhos, e desses 12 filhos, ele preferia José do que os outros 11 filhos. Esse negócio da preferência sempre foi um problema dentro da família de Abraão, sempre foi. Apesar de ter sido a família da qual descenderia o Salvador do mundo, era uma família que tem problemas. Eu não sei se isso te consola, mas isso me consola, porque muitas vezes a gente acha que para a gente ser uma família cristã, uma família de Deus, nós temos que ter perfeição na família. Irmão, se na primeira família do mundo um irmão matou o outro, como que as nossas famílias hoje vão ser perfeitas? Agora, isso não significa que Cristo não está na nossa casa. Com o tempo, vamos trabalhando isso e vamos melhorando as nossas imperfeições. Eu, por exemplo, como marido e como pai, já encontrei tantos defeitos em mim, que eu falei: Jesus, tem misericórdia, eu tenho tanto que mudar. Esses dias eu estava assistindo uma série, gente, e o cara lá da série era um pai tão bom, e um marido tão bom, e eu estava assistindo com a minha mulher, e eu estava vendo que a minha mulher estava doida para me cutucar e falar assim: aí ó, é isso aí que eu queria, ó mão, isso aí é ó mão, você está mais ou menos. Mas ficou tão evidente, que eu mesmo falei, eu falei: nossa, Paty, que vergonha de ver esse homem aí, esse homem arrebenta, hein? Que pai, que marido. Ah, para que eu falei? É isso mesmo, é isso aí, olha isso aí, que maravilha. Isso aí, aí ela falou tanto que eu falei: mas não é tanto assim também não, né? Mas Jacó,
além de ter herdado esse defeito do pai e do avô, ele praticou esse defeito não somente com os filhos, mas com as esposas. Naquela época, gente, era permitida a poligamia. Olha que época triste. A pessoa tinha 2 sogras, a pessoa tinha 2 casas para ir na noite de Natal, a pessoa tinha que dar cartão de crédito para 2 mulheres, 2 faturas chegando. Então, era uma dureza poligamia, né? Tanto é que a própria coisa cultural foi sendo corrigida e hoje o mundo vê poligamia como uma coisa nada a ver. Mas o certo é que Jacó casou com 2 irmãs, Raquel e Lia. Ele achava Raquel mais bonita, ela era mais novinha, mais turbinada, mais toda, né? Cabelão, boca e toda assim, então Jacó preferia ela. E a Bíblia diz que Lia, ela tinha os olhos meio caídos. A gente não sabe direito o que significa isso. O certo é que a filha mais velha não era tão bonita quanto a filha mais nova. Mas no pacotão, Jacó casou com as 2. Mas a Bíblia deixa claro que Jacó preferia Raquel. Mas Deus, gente, olha, você pode estar vendo a injustiça que for nesse mundo, mas sempre existe um Deus, sempre existe um Deus. Mas Deus, que tudo vê, e que tudo vê hoje também, Ele entrou para fazer justiça. Nós temos um Deus chamado o Deus da compensação. Diga comigo, o Deus da compensação. Você em casa aí repita, o Deus da compensação. O que significa esse Deus da compensação? Ele sempre entra para o lado do prejudicado. Um Deus que defende os sofredores. Um Deus que quando vê que o Supremo Tribunal de Justiça não defende os mais fracos, Ele se torna o Supremo Tribunal do Universo. Quando Deus vê que bandido está sendo solto e que trabalhador está sendo preso e algemado porque quer trabalhar, esse Deus entra em defesa do seu povo. Pare de pensar que o nosso Deus está dormindo, Ele está tudo menos dormindo. A Bíblia diz, não cochila nem dorme o guarda de Israel. Não pense você que o nosso Deus é um velho com a roupa preta igual Batman, sentado num lugar com mais 10, sem alienado da realidade do povo. Não, Ele sabe a dor da viúva, Ele sabe a dor do pobre, Ele sabe a dor daquele que está no hospital agora, tentando respirar, mas o pulmão não corresponde. Ele sabe a dor do dono da empresa. Gente, olha, uma das coisas mais tristes que eu já vivi na minha vida, não foi ser demitido. Eu já fui demitido umas 3 vezes, mas o dia que eu tive que demitir pessoas, gente, é o inferno. Você virar para um pai de família e falar assim, eu não tenho mais como manter seu emprego, vai embora. E tem pais que estão me assistindo agora aqui, empresários, homem, mulher, que eles estão tentando manter o emprego dos funcionários, mas não vão conseguir. E Deus sente isso, Deus vê isso, Deus sabe disso. Nós não temos um Deus que está lá assistindo Netflix, Prime, de vez em quando Ele dá uma olhada e fala assim, está colhendo aí, né? Sofre aí, miséria. Deixa eu continuar aqui com a minha rede social celestial. Não, Ele não é assim não. Ele é um Deus que Ele desce, Ele é um Deus que Ele envolve na dor. Então o que Deus fez? Muito simples. O Cocó prefere a Kekel? Eu vou ficar do lado de Lia. A desprezada é Lia. O Jacó quer a Raquel, então eu vou ficar do lado. Resumindo, a Raquel não dava luz a filho. Infelizmente nós vivemos numa sociedade onde uma mulher não ter filho, ela é cumprimentada por isso, né? Nossa, parabéns que você não tem filho, que lindo. Nossa, olha, você virou minha musa. Infelizmente o capeta inverteu tantos papéis da sociedade hoje, que hoje ter filho é sinônimo de problema, de vida que não vai para frente, de ter que ficar presa dentro de casa. E as pessoas, como são egoístas, elas não querem ter filhos, não querem ter filhos. Mas nessa época,
quando ainda havia juízo na cabeça do ser humano, uma mulher que não dava à luz a filhos, era vista pela sociedade como amaldiçoada. Hoje parece que a que tem filho é que é vista como amaldiçoada, né? Então Deus falou, ok, Raquel, como você já tem o Cocó, eu vou dar filho para Lia. E a Bíblia diz que a Raquel, gente, o Jacó e ela tentava, e a gatinha bonitinha não engravidava. Por toda a Bíblia, nós vemos Deus sendo o Deus da compensação. Por exemplo, eu não vou ler aqui, mas se você ler Deuteronômio 21, 15 e 16, você vai ver que Deus defendia o direito dos filhos mais velhos. Um homem podia casar com 3, 4 mulheres, mas se o filho mais velho fosse da mulher que ele não amava mais, ele não podia dar a herança para o filho daquele que ele amava mais. Ele tinha que dar a herança para o filho mais velho, mesmo que fosse da mulher que ele não amava mais. Deus defendia os direitos. Que mais? Os levitas. Os levitas eram a única tribo de Israel que não tinha terra. Sabe o que Deus falou? Vou compensar os levitas. Todos os dízimos e ofertas vão para eles, porque eles não têm terra. O que mais? A gente vê as viúvas e os órfãos. São tanto texto na Bíblia que fala que Deus é o defensor do órfão, Ele é o pai do órfão, Ele é o marido da viúva. Sabe o que está escrito em Provérbios? Provérbios 23, 10 e 11. Se você tocar na viúva e no órfão, Deus te mata. Não te aleja não, te mata. Entra para roubar uma viúva, entra para aproveitar de um órfão. Você vai ver a promessinha bíblica se cumprindo. Não é, ai, peguei Covid e quase morreu. Não, morre. Por quê? Porque Ele é o marido da viúva e Ele é o pai do órfão. Um Deus da compensação. Que mais? Os pobres. Aí tem versículo na Bíblia até morrer, que diz, não usurpe o pobre, não esqueça o pobre, não oprima o pobre. Por quê? Porque Deus faz justiça ao pobre. Não adianta querer enganá-lo no tribunal, porque há um Deus que defende o pobre. O pobre pode não ter dinheiro nem para um advogado, mas o advogado celeste defende a causa do pobre. Ok? O rico, ele tem dinheiro para pagar o jurídico dele. O pobre não. O pobre tem Deus. Ok? A Bíblia deixa isso aqui claro. Por exemplo, o salário dos trabalhadores. A Bíblia diz assim, um versículo. Olha, patrões, o salário dos trabalhadores que vocês roubaram, o clamor deles chegou até os meus ouvidos, viu? E vocês não estão pagando os funcionários que tem para pagar, e eu vou entrar para compensar isso aí. E eu vou pegar o seu dinheiro, patrão, e eu vou distribuir para os seus funcionários. A Bíblia deixa isso claro. Nós vemos isso, por exemplo, na história de José do Egito. José, gente, é uma das histórias mais lindas. Dos 17 anos de idade aos 30 anos de idade, a vida dele foi só capeta, satanás, demônio e inferno. Só! Da hora que Deus deu um sonho para José, até a hora que o sonho realizou, foi só demônio. Tem gente que acha que quando Deus dá um sonho para ele, e agora minha vida vai ser uma Disney. Para de viajar. Um sonho significa luta também. Primeiro, José foi vendido pelos irmãos. Segundo, caiu na casa lá do demônio lá, e a mulher do demônio queria pegar ele, e aí, aquela confusão toda que você conhece, caiu na cadeia. Terceiro, caiu na cadeia, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, e falou, ô copeiro, lembra de mim, rapaz, quando você chegar lá dentro, a Bíblia diz que o miserento esqueceu de José. Tudo que podia dar errado na vida do Zé, dava. Tudo que podia dar errado. Mas José não negociou seus princípios, se manteve firme. Quem sabe no meio dessa pandemia, você está usando o vírus e tudo que você está passando nesses últimos 1 ano e pouco, para justificar sua frieza espiritual. Tenho uma notícia para te dar. Boa noite. O Pai Celestial manda dizer para você que não explica. Não explica. Não adianta, gente. Deus, mas olha, eu estou vivendo assim porque também é o Senhor que deixou esse vírus, ó. E a minha fé acabou por causa disso.
Eu pequei por causa disso. Eu estou frio por causa disso. Não! Porque ser crente na Disney é fácil. Ser crente na lua de mel é fácil. Ser crente com dinheiro no bolso é fácil. Ser crente sem Covid, ó, respirando, ó. É fácil. O desafio é ser cristão quando vem uma aparente injustiça. Aí você tem que confiar no Deus da compensação. Mas o que aconteceu na história do Zé? Ele virou o vice-rei do Egito. O vice-rei do babado todo. O faraó falou assim, ó, eu vou para casa assistir sessão da tarde. Tá aqui o meu anel. Com esse anel aqui você vai dirigir. Porque era assim, ó, tudo que ele decidia, ele dava uma anelada assim, ó. E aquilo significava que estava tudo negociado, coisado. Aí não tinha mais conversa. O anel do faraó falava por tudo. E o José pegou o anel. Ok? Mas, sabe o que a Bíblia não conta? Uma vez por ano, toda a corte do faraó tinha que se reunir diante do faraó e beijar a mão do faraó e a mão do vice-rei. Sabe por que eu sei isso? Porque eu sou filho de uma professora de história. Você não foi, né? Bem feito. A minha mãe me contou. Sabe o que a minha mãe me contou? Uma vez por ano havia uma cerimônia onde todos os oficiais de faraó entravam dentro do palácio e beijavam a mão do faraó e a mão que governava o Egito, que era a mão do José. Agora você consegue imaginar? O Deus da compensação, José lá na frente, todo bonito, anelão no dedo, faraó, farofão do lado lá, de repente quem entra? Potifar e a mulher dele. Oh, coisa linda. Gente, tinha que ter um celular, não tinha? Para filmar? Pôr no YouTube a gente ganhar um dinheiro? É, porque de repente, aquele que acusou falsamente, teve que entrar. Oh, seu José. Deixa a mão no cara. Já imaginou? José não mandou prender, não mandou matar, foi Deus. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ô boca reganhada. Se você parar de reclamar, parar de xingar, parar de murmurar e deixar Deus te defender, vai chegar um dia que vai chegar uma compensação para a sua vinda, vinda de Deus e não vinda de você mesmo. Aguenta, espera.